Eu sou o Danilo, tudo bem? Você sabia que as ruas do Parque Estoril contam uma história de Portugal? Esse é o Giro na História. Vamos aprender mais sobre isso. Vamos começar pelo nome do bairro Parque Estoril. Estoril é o nome de uma antiga freguesia portuguesa. É uma região litorânea perto de Lisboa, capital de Portugal. As ruas desse bairro homenageiam as grandes navegações portuguesas. Foi um período muito importante para a história de Portugal. Até o século XIV, o mundo que os europeus conheciam era formado somente pela Europa, Ásia e o norte da África. Para viajar de navio da Europa até a Índia, os europeus atravessavam o Mar Mediterrâneo e cruzavam o Mar Vermelho. Eles não exploravam o Oceano Atlântico e desconheciam a existência do continente americano. Vamos navegar por essa história? Não se esqueça de procurar no mapa a localização do Parque Estoril em Rio Preto. A Rua Bartolomeu Dias leva o nome do primeiro navegador a contornar o continente africano até o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. Já a Rua Vasco da Gama leva o nome do explorador português que descobriu um novo caminho à Índia, contornando todo o continente africano, navegando pelos oceanos Atlântico e Índico. Foi um grande feito da época. As ruas Bartolomeu Perestrelo, Gil Eanes, Gonçalo Velho Cabral, Corte Real e Duarte Pacheco homenageiam navegadores e exploradores portugueses que também se aventuraram pelos oceanos, numa época em que eles eram pouco conhecidos. Já a Rua Gago Coutinho leva o nome do geógrafo e navegador português, que viveu alguns séculos após as grandes navegações. Apesar de ser um almirante da Marinha Portuguesa, Gago Coutinho se interessou pela aviação e participou da primeira viagem aérea entre Portugal e o Brasil, cruzando o Oceano Atlântico. A travessia aconteceu em 1922. Não podemos esquecer dos governantes portugueses homenageados no Parque Estoril. A Rua Dom Afonso Henrique leva o nome do primeiro rei de Portugal. Na Idade Média, ele conquistou a independência do seu território, que até então pertencia aos reinos espanhóis, Castela e Leão. Já a Rua Nuno Álvares Pereira leva o nome de um capitão medieval que lutou nas guerras pela formação de Portugal. Hoje em dia, ele é considerado santo em seu país. Nas placas das nossas ruas, Nuno Álvares Pereira é descrito como gênio militar português. É uma das ruas mais extensas do Parque Estoril. A Rua Dom Dinis leva o nome de outro rei português do período medieval. Dom Dinis era admirador das artes e da poesia. Seu reinado foi bastante longo para os padrões da época, durante 46 anos. Já a Praça Rei Duarte leva o nome de Duarte I, o monarca que iniciou as grandes expedições marítimas portuguesas. A Avenida Dom Manuel I homenageia o rei português na época do descobrimento do Brasil. Por falar nisso, no próximo episódio nós vamos conhecer outras ruas e avenidas do Parque Estoril, que homenageiam a história de Portugal e as suas relações com o nosso país. Mas por que as ruas desse bairro receberam esses nomes? Não percam! Os episódios do Giro na História contam com roteiro didático para uso em sala de aula. É só acessar no site da educação. Esse é o Giro na História, mostrando a história que está em nosso dia a dia.